Olá, conterrâneos, olá, conterrâneas, sejam bem-vindos ao canal Sua Vaga na Alemanha. Aqui eu falo para profissionais que estão de olho no mercado de trabalho alemão, né? Ou seja, aqueles profissionais que a Alemanha necessita, que ela sente falta, que está em escassez nesse mercado de trabalho. Para quem não me conhece, eu me chamo Gerson, moro na Alemanha há 8 anos, sou engenheiro sênior e aqui eu ajudo profissionais que buscam conquistar a sua vaga na Alemanha, mesmo sem experiência ou sem falar alemão, né? Porque foi o meu caso. Eu também consegui a minha oportunidade sem experiência e sem falar alemão. E também consegui ajudar outros profissionais que seguiram a nossa metodologia e assim também conseguiram conquistar a sua vaga tão sonhada aqui na Alemanha. Então, eu estou aqui para ajudar vocês a olharem para essa oportunidade e também conquistarem a desejada vaga, tá bem? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que são 5 motivos pelos quais os profissionais qualificados não conseguem conquistar, ter sucesso, né, na sua carreira profissional aqui na Alemanha. Ou seja, eles não conseguem conquistar aquela vaga internacional, começar a carreira internacional aqui na Alemanha, né? Existem 5 erros principais, motivos, ou como vocês queiram chamar. E eu, como eu faço sempre aqui, eu tenho uma notinha para eu seguir e ajudar vocês a passar esse conteúdo, né, dar essa aula para vocês e ajudar vocês a ficarem cada vez mais perto dessa oportunidade que vocês merecem, tá bem? Show! Então a primeira pergunta aqui é: por que, né, esses erros, nesses 5 erros, são tão cometidos, né? E eu posso dizer para vocês com, com peso na consciência, porque eu fiz isso também, foi por falta de orientação, por falta de direção. Ou seja, quando um profissional, né, que deseja vir para a Alemanha, deseja uma oportunidade na Alemanha, ele não busca orientação, não busca informação, não busca profissionais, especialistas que possam ajudá-lo a conquistar essa oportunidade, ele está num mar de informações. Ou seja, né, você profissional, você tem milhares de canais, de opções, né, para consumir informação. Por um lado, isso é muito bom, por outro, não tão bom. Por quê? Porque você tem informações, pode ser verídica ou não, né, pode te ajudar ou atrapalhar, e a quantidade também vai te deixar sem foco, né? E esse é um dos erros, né, que eu vou falar hoje nessa aula, e que vai atrapalhar muito, né, no seu desenvolvimento para conseguir alcançar essa oportunidade na Alemanha, né? Então, quando você não busca orientação, não busca uma direção, você não tem um caminho certo, você não tem um plano. Se você não tem um plano para você alcançar o objetivo de fazer uma carreira internacional na Alemanha, vai ficar cada vez mais complicado, cada vez mais desafiante, né? E com isso vem outros problemas, né? Porque você tem dezenas de informações, né, na tua frente, não está com foco, então você começa a olhar para o lado e, no final das contas, você pode até desistir pelo fato de que não está conseguindo entender como funciona o mercado de trabalho alemão para profissionais qualificados, para profissionais que a Alemanha necessita, né? Que a Alemanha tem falta nesse momento, né? Se você não sabe, a Alemanha tem milhares de vagas de trabalho em aberto, né? Dos últimos anos, esse ano também, ela conseguiu aprovar uma lei para ajudar, né, os profissionais estrangeiros a conseguirem vir para cá, mesmo sem falar alemão, né? Diminuindo a burocracia de documentação. Se você conseguir uma oferta de trabalho, você já consegue
né? A sua oportunidade aqui já consegue o seu visto de trabalho e ainda mais, você pode trazer o seu cônjuge, seus filhos, você pode trazer mãe, pai, sogro e sogra. Só com um seu visto você pode trazer todo mundo, né? Então, a Alemanha está dando vários benefícios para profissionais estrangeiros, né? Para brasileiros, né? Profissionais que desejam trabalhar na Alemanha a conquistar uma vaga aqui. Só que você, por não estar buscando uma direção, por não buscar uma orientação, você está perdido nas informações. E isso eu fiz também. Na minha época, eu fui tentando, né, do jeito que eu pude. Depois que eu percebi que eu ia ter muito problema e eu tinha pouco tempo, eu busquei orientação. Naquela época eu tinha, né, contatos na Alemanha, né, porque eu estava fazendo estágio lá, e isso me ajudou a ter mais foco e conseguir, né, a minha oportunidade, né, de engenheiro na Alemanha. E a falta de orientação pode fazer com que você se desmotive, e isso é um perigo muito grande nesse processo, tá bem, profissional? Então, se você deseja a sua vaga, né, de trabalho, né, a sua vaga dos sonhos na Alemanha, você precisa buscar um suporte, buscar um apoio, porque isso vai ser o jeito mais rápido e eficiente de você conseguir a sua oportunidade aqui. Não precisa ser comigo, pode ser com qualquer um. O que eu estou dizendo aqui é de coração, é para você entender que se você realmente deseja, não fica esperando, não fica, será que? Vai direto, faz o seu esforço, se compromete, porque vai dar certo, tá bem? Agora, se você ficar só tentando usufruir do que existe de informação, vai ser muito mais demorado, muito mais difícil e, quiçá, não vai acontecer, tá bom? Beleza. A próxima questão aqui é se, né, esses erros que acontecem com os profissionais, eles têm vínculo com o fato de o profissional estar no Brasil ainda ou ele já está na Alemanha, por algum motivo, né? Seja o profissional que casou com um alemão, seja o profissional que veio, né, num casamento e veio com esse visto é, de, de reunião familiar, né? Seja alguém que está fazendo estágio, ou seja, existe diferença, né, entre o profissional que está no Brasil e o profissional que está na Alemanha em relação a cometer esses erros? Eu diria que não, né? Os mesmos profissionais, né, ou profissionais que estão, né, brasileiros que estão em países diferentes, eles cometem o mesmo erro, ou os mesmos erros. Por quê? Porque isso não depende do local onde você está, né? Você pode não buscar orientação, tanto no Brasil como estar na Alemanha e não buscar orientação. Ou seja, você vai tentar sozinho, e você pode até conseguir, só que vai perdurar, vai demorar, você vai ter problemas nesse processo que você poderia evitar. Então, a sua localização, né, não importa. Agora, se você persistir em tentar fazer sozinho, né, você está assinando que você quer descobrir o caminho sem uma bússola, sem uma orientação, sem um GPS. Você você está no meio da floresta, a floresta é o mercado de trabalho alemão, e você quer descobrir como sair, né, como conquistar ali a liberdade, ou seja, conquistar a vaga de trabalho. Só que existem centenas de caminhos, você pode girar para todo lado e procurar, né? Eu torço muito por você para que você consiga encontrar o quanto antes, só que eu sei o quão difícil, porque eu passei por isso. Eu ralei, né? Então, é por isso que eu tô aqui, para falar para vocês que tem que olhar com carinho, tem que entender que não importa se você está no Brasil ou está na Alemanha, né? Se tem alguma vantagem ou não, eu posso até falar isso num outro vídeo, só que você vai cometer os mesmos erros estando no Brasil ou estando na Alemanha, tá bem? Então, foca nisso, não acha que só porque você está na Alemanha você vai ter muito mais oportunidades, né? E quem está no Brasil não acha que só porque você está no Brasil você vai ter menos oportunidades. O negócio é, vocês podem
ter vantagens ou não, mesmo estando no Brasil ou na Alemanha. O que importa é se você está buscando o caminho certo, está seguindo uma metodologia como a nossa. Então, isso faz toda a diferença nesse processo de conquistar uma vaga de trabalho na Alemanha, mesmo sem experiência, mesmo sem falar alemão. Beleza? Top. Um outro fato aqui que eu quero falar sobre isso é porque como que os erros, né, de quem está se aplicando a um trabalho, né, na Alemanha acontecem? Acontecem pelo fato de que eles não são vistos, ou seja, eles são pontos cegos. Você sabe o que é um ponto cego para conquistar uma vaga de trabalho na Alemanha? Um ponto cego, né, na sua definição simples, é um local onde você não consegue enxergar. Ou seja, quando você está dirigindo um carro, por exemplo, né, se você olhar no retrovisor, né, nos retrovisores, no espelho, o que você vai ver não são pontos cegos, são pontos que você consegue enxergar. Todavia, existem lacunas, são espaços, né, menores, mas não menos importantes, que você não consegue ver quando você olha no retrovisor. E esse pode ser um local onde, né, dirigindo o carro, você pode gerar um acidente e no mercado de trabalho, se aplicando a vaga de trabalho na Alemanha, você pode não conquistar a sua vaga, ou você pode cometer um erro que vai valer a tua vaga e você não vai conquistá-la, né? Durante esse processo existem várias etapas, existem vários pontos cegos. Se você não prestar atenção, se você não buscar orientação, não buscar entender quais são os pontos cegos, você possivelmente não vai ter sucesso em conquistar uma vaga internacional, né, e fazer a carreira na Alemanha, beleza? Então fica muito ligado nisso, que isso faz toda a diferença, show? Um próximo ponto aqui, né, eu ia falar aqui quais são os benefícios, né, de você evitar de cometer esses erros, né? Então, imagina, você é um profissional que está sendo requisitado na Alemanha, né? Você é um profissional que é da área da tecnologia, na área da engenharia ou da ciência em geral, mesmo sem experiência ou com experiência, mesmo sem falar alemão ou com alemão, mesmo sem falar muito bem inglês ou com inglês, mas você é um profissional que está sendo procurado pela Alemanha. Todavia, se você, né, independente do teu perfil, cometendo esses erros, você vai entrar numa situação que pode acabar com as suas possibilidades de conseguir essa vaga. Como, por exemplo, você depende, né, das suas ações para conquistar essa oportunidade. Então, você vai lá e comete um erro e você recebe uma negativa. Né? Uma negativa, tudo bem, vamos lá. Daqui a pouco você cometeu 100 erros e recebeu 100 negativas. Ou seja, você aplicou 100 vezes e recebeu 100 respostas negativas. Chega uma hora que a gente se frustra, cansa, desmotiva e, quiçá, desiste. Então, uma coisa que você vai evitar, né, quando você conseguir, né, evitar de cometer esses erros é de ficar desmotivado, de gastar muito tempo. Eu posso dar um exemplo para vocês de um dos meus mentorados que conseguiu uma oportunidade aqui, só que ele cometeu um dos erros que até por isso que agora eu estou falando exatamente para quem se aplica, quem quer vaga na Alemanha. Ele quis se aplicar a vários países e eu sou contra. Não se aplique a vários países. No que eu estou trazendo aqui, se aplique na Alemanha, que é um dos mercados de trabalho mais estáveis, mais seguros, moeda forte, paga bem e você tem uma qualidade de vida excepcional, né? O que acontece é que quem se aplica a vários países vai estar à mercê de entender o que o mercado de trabalho quer de você. Por quê? Porque você está se aplicando a vários mercados de trabalho diferentes. Né? Independente se sua documentação é boa, você está se aplicando a vários mercados de trabalho diferentes.
a várias empresas diferentes dentro de países diferentes, ou seja, de culturas diferentes. Olha a loucura que você está fazendo. Então, se você tiver sorte, você vai conseguir isso rápido. Não, e eu fico muito feliz por você, de verdade, eu fico mesmo. Só que o que eu tenho aqui, né, é de experiência, porque sofri com isso, né? É perder tempo se aplicando a vários países e não entender, né, o que que ele quer de você. Então você recebe negativa, positiva, negativa, passa numa etapa e reprova na outra e você não entende, né? Como que funciona isso? Você gasta dinheiro, né? Gasta dinheiro com o processo em geral, né? De alguma forma você gasta dinheiro e se desmotiva, né? Então, no caso do meu mentorando, eu falei para ele, ó, falei para todo mundo, foque na Alemanha. E cada um é adulto e sabe o que quer fazer. Ele focou em 5 países, se eu não me engano, tá? 4 ou 5. E a média de aprovação, né, conosco é em torno de 6 meses ou menos, e ele demorou 4 anos. Daí você vai falar, tá, mas cada um tem um perfil e etc. Sim, cada um tem um perfil. E eu tô extremamente ciente disso. Tem pessoas que são muito rápido, como algumas pessoas conseguiram em semanas aqui. Tem pessoas que são mais lentas. Só que eles foram muito, muito mais lentos. Por quê? Porque eles foram os únicos que focaram em mais países. Mas eles focaram em mais países, né? E claro, eles tinham a situação de estar numa família grande, né? E de, enfim, ter os desafios deles. Então, ou seja, ao invés de você focar em vários países, foque em um. E o que eu tô falando, foque na Alemanha, porque aqui você vai ter todos os benefícios que você merece como profissional e vai ter uma carreira de sucesso, tá bem? Agora, se você deseja, né, trabalhar em outros países, o risco é teu, a carreira é tua, a vida é tua. Eu não posso fazer nada. O que eu estou trazendo aqui é realmente de coração o que eu vi, tá bom? Isso vai acontecer com todo mundo, de demorar vários anos? Claro que não, não é isso. Só que eu estou falando, se você tem um foco, não é só o tempo, é dinheiro. Eu estou falando que você vai se aplicar no mercado de trabalho que vai te pagar o que você merece ou mais. É isso mesmo. Não é, você conseguir uma vaga, sei lá, em qualquer lugar do mundo, você consegue até rápido, né? Dependendo de como você se aplicar. Só que você acha que você vai receber salário de Alemanha? Vai receber não. Não vai receber. E é isso. É porque você não focou. Você quis só, eu quero uma vaga. Eu quero sair do Brasil para qualquer lugar. Se você acha que isso é ter a carreira de sucesso, eu respeito o seu pensamento. Agora, se você quer realmente ter a carreira de sucesso, né, prestígio, reconhecimento, qualidade de vida, tranquilidade, dinheiro no bolso, vem para a Alemanha, tá bem? Então, isso aqui é um dos aprendizados que eu tive, não só com os meus erros, mas também com alguns erros dos mentorandos, porque todo mundo aprende e erra, né? E paga por isso. Mas como eu falei, eu respeito a opinião de todo mundo. A situação aqui é o quão, né, o quão ciente você tá disso, ou é um ponto cego seu. Então, se você agora entendeu que aplicar para um país e um país que te reconhece, né, e te paga bem é a opção, foque na Alemanha e mantenha esse foco aqui, porque isso vai fazer toda a diferença na velocidade e no sucesso da sua aplicação, beleza? Show! Um outro ponto aqui que eu queria falar para vocês é o que aconteceu, né, com alguns profissionais que se atentaram às orientações, né, que nós demos, né, que nós passamos. Ou seja, né, eu tive a honra de trabalhar com centenas de pessoas e todos os profissionais que seguiram a metodologia Strike, todos os profissionais que acreditaram nas orientações passadas e manteram o foco, manteram a disciplina e a motivação, né, do jeito que a gente orienta, eles tiveram sucesso nessa aplicação. Então, posso dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma mentorada que ela tinha o desafio de não falar bem inglês
e tá começando a aprender alemão, tá bom? A situação dela era a seguinte, ela estava na Alemanha e ela queria entrar no mercado de trabalho de alguma forma. E ela não tinha, como eu falei para vocês, né, não tinha nenhuma experiência na Alemanha, não tinha um bom domínio de idiomas e estava para expirar o seu visto, né, na Alemanha. E ela me procurou e perguntou como é que a gente poderia fazer isso acontecer. Eu falei, ó, a gente vai ter que montar uma estratégia de acordo com o teu perfil. É o que a gente faz aqui, olha para o teu perfil, né, e monta uma estratégia. É individualizado, né? Óbvio que tem vários passos que todo mundo pode seguir, mas existem situações que só nós passamos, né? Só vocês profissionais têm na sua vida. Então a gente olha para isso, né? Então ela citou que tinha esse desafio com idiomas, tinha desafio com a falta de experiência e etc. E a gente olhou para isso, olhou as opções que tinham no mercado de trabalho alemão e foi direto, foi no método strike. É como eu falo para vocês, você acertando os pilares é direto, é strike. Derruba os 5, você consegue a oportunidade. Ela conseguiu a oportunidade em menos de um mês. Em menos de um mês. Ou seja, uma pessoa que estava para perder o visto, né, de permanência na Alemanha, não tinha alemão, não falava bem o inglês, não tinha experiência, ela falou comigo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso conquistar uma oportunidade, né? Eu falei, bora, deixa eu olhar o teu caso, deixa eu olhar o que você tem de informação, vamos conversar. Sentamos, fizemos uma estratégia, ela fez exatamente o que era para ser feito, fomos de cabeça e deu muito boa. Então, menos de um mês, conseguiu essa oportunidade na Alemanha e conseguiu renovar o seu visto, né? Com esse trabalho, com uma oferta de trabalho. Como para vocês verem, se você tem uma direção, se você tem um acompanhamento, é muito mais fácil de conseguir isso. Porque você tem menos pontos cegos. Não é que você vai sanar todos os pontos cegos. Ninguém é perfeito, não. Mas o negócio é, quanto menos erros você faz durante esse processo, maior sua chance de conseguir isso, né, de ter sucesso mais rápido, tá entendendo? Então é bem simples, parece que existem super segredos, mas não, é bem simples. Por exemplo, se junta pessoas que conseguiram passar nesse caminho, nessa oportunidade, né, e que tem um método, e você vai entender o que eu tô falando, tá bom? Show! Próximo passo aqui, próxima pergunta relacionada ao tema de hoje. Então, quais que seriam os 5 motivos, né, detalhados de que os profissionais que querem vir para a Alemanha, né, que são procurados pela Alemanha, né, cometem e que prejudicam eles de conseguir conquistar uma oportunidade na Alemanha? Então são 5, né? Primeiro, eu já citei aqui a falta de foco na Alemanha, ou seja, você focar em vários países e você não ter certeza do que o mercado de trabalho quer de você, porque você está se aplicando a várias culturas diferentes, a vários mercados de trabalho diferentes, várias empresas, e isso é um mix tão grande que você não consegue entender como você tem que se adequar a isso. Segundo, né, você só utilizar métodos tradicionais de aplicação, ou seja, você vai lá, se aplica, enfim, ao site da empresa ou a vaga que está sendo divulgada e espera. Você fazendo isso, você está fazendo o que 99% dos candidatos fazem. O que vai acontecer? Você vai ter a mesma chance que eles. E se você tiver a mesma chance que eles, você não está num local seguro. Então você tem que buscar aplicar métodos não só alternativos, mas diferentes estratégias para fazer você se destacar nesses processos seletivos que você quer fazer parte para conseguir uma vaga na Alemanha, tá bem? 3, né? Somente se aplicar a vagas do idioma que você sabe, ou seja, se você sabe um pouco de inglês e não sabe nada de alemão, daí você vai se aplicar só a vagas que estão em inglês. Sabe quantas vagas tem em inglês? Em porcentagem tem aqui na Alemanha? 4% das vagas, né? É menos que 5% de todas as vagas
né, do mercado de trabalho. Então, quantas milhares de pessoas estão pensando em só se aplicar a vaga de inglês? Imaginar o tamanho desse mundo, né? Todo mundo olhando para a Alemanha. Então, você não se aplicar às vagas que estão em outro idioma, como o alemão, por exemplo, só vai dificultar o seu sucesso de entrar no mercado de trabalho alemão. Então, olhe para isso, que é um dos erros que é cometido pelos profissionais brasileiros que querem vir para a Alemanha, né? O quarto erro aqui é você não criar um diferencial, você não criar uma marca pessoal. Ou seja, a pessoa vai ver o seu currículo, vai ver sua carta de intenção, vai ver a sua documentação de aplicação e vai ver algo similar ao que ela vê todos os dias. E para ela é um saco, ela vai ver aquilo. É como você girar, né, uma página de livro que tem a mesma página em todas as vezes que você girar, que você, né, folhear o livro. E você vai ficar ali, ó, quase dormindo. Cara, a mesma coisa de sempre, o mesmo blá 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 de sempre, as mesmas palavras. Eu sou motivado, eu sou proativo, a mesma blá blá blá. Então você precisa saber se destacar, você precisa fazer o olho do recrutador, do tomador de decisão pular quando ele vê a tua aplicação, né? De uma maneira positiva, ele olhar aquilo como, caramba, é isso que eu precisava para o meu dia ficar bom, é isso que eu precisava, de uma aplicação que é fora da curva, que é muito bom, que é o que eu busco, é isso que você precisa fazer. Se você não pensar numa estratégia de fazer a sua documentação ficar fora da curva, você vai ser o mesmo todo mundo e você não vai ser escolhido e não vai conseguir conquistar sua vaga de trabalho na Alemanha, tá bem? Show! Quinto aqui é não criar uma rede de conexão, networking. Ou seja, mesmo você estando no Brasil, ou mesmo que você esteja aqui na Alemanha, né, você tem que buscar criar uma rede de networking. Ou seja, você tem que conhecer pessoas, você tem que contactar pessoas, você precisa mostrar que você tem interesse em interagir e que você está aberto, né, a crescer, né, a sua rede de contatos. Isso aí vai fazer muita diferença no seu processo de aplicação, muita diferença no seu resultado final, né? Esse é um dos erros que a maioria das pessoas cometem por elas não conhecerem pessoalmente as pessoas, elas, né, não mandam mensagem, não trocam ideia. Na era digital, as pessoas têm medo de contactar digitalmente. Então, se você tá pensando em se aplicar, você já sabe que isso é um erro que você não deve cometer, porque senão você vai ter uma rede de networking reduzida, o que vai diminuir sua chance de conseguir uma oportunidade de trabalho na Alemanha, né? E a Alemanha está necessitando de profissionais como você. Você precisa só aceitar isso, olhar para essa oportunidade, né? Seguir a gente aqui e não cometer esses erros, porque cometendo esses erros, as suas chances vão cair muito em relação aos seus concorrentes, tá bom? Show. Vamos aqui, mais um. Deixa eu tomar um pouco d'água. Aqui tá falando quando e onde as pessoas mais erram. Eu diria, mais uma vez, que é no fato delas não buscarem suporte, não buscarem, né, ajuda, né, ou não perguntarem. Por exemplo, se você tem alguma dúvida, pergunta aqui embaixo nos comentários, né, pergunta para mim, mas não fique quieto, não fique quieta, tá? E outro erro, né, quando o momento é quando elas acham que sabem e conseguem sozinho. Ou seja, elas sabem tudo e elas vão conseguir sozinho. Esse é um dos maiores erros dos profissionais que querem trabalhar na Alemanha. Eles olham essa possibilidade de vir para a Alemanha, né? A Alemanha está buscando eles, né? Essas vagas, nessas milhares de vagas disponíveis na Alemanha, né? Na Alemanha está disponível
para eles. E o que acontece? Eles, ok, agora eu vou me aplicar, eu vou buscar algumas informações na internet e vamos que vamos com tudo. Só que eles esquecem que existem vários pontos cegos, vários desafios e começam a cometer erros atrás de erros, né? E como eu falei, isso vai bombardear a tua motivação, vai te frustrar, vai te deixar para baixo e tem que ser muito forte para aguentar tomar 100, 200, 300 nãos, né? E eu espero que você tenha essa força. Se você está cometendo esse erro e quer continuar a cometer, eu espero que você tenha essa força, essa motivação. Porque é difícil. É difícil se manter nisso. E se manter no processo, né? Porque quanto mais erro você comete, menos oportunidades, né, você vai ter. Porque você vai começar a, vamos dizer assim, bombar o teu currículo em empresas. Então você vai começar a limitar, né, a sua oportunidade em várias empresas, né? Vai diminuir a quantidade de vagas relacionadas ao que você busca, né? Porque você está utilizando e está tomando negativa, 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 né? Ou seja, o importante aqui é você entender que se você tomar a decisão de seguir sozinho, de seguir sozinha, você está aceitando o fator de que, sim, você pode conseguir, mas talvez demore anos, talvez você se frustre absurdamente, talvez você não entre numa vaga que você deseja porque você destruiu a oportunidade tentando nas que você gostaria. E é isso. Eu respeito você e reconheço você por estar tentando, mas a minha dica aqui é você buscar orientação, é seguir uma metodologia, né? Por exemplo, como a nossa, né? De metodologia Strike que a galera utiliza e aos poucos vai montando, né, a tua estratégia para conquistar a vaga desejada na Alemanha. E é isso. Graças a Deus, é só sucesso, é só alegria, é só histórias de gente que estava com dificuldade de se aplicar no Brasil, na Alemanha, e depois, né, focaram exclusivamente em se aplicar utilizando nossa metodologia e conquistaram a sua vaga na Alemanha, né? Eles não tinham experiência, não tinham inglês, não tinham alemão, né? Cada um com o seu desafio pessoal, né? Mas com um propósito. Então a gente deu as mãos, seguiu juntos e conseguimos conquistar essa oportunidade, né? Respectiva a cada um ali juntos, né? Show! Vamos ver outra pergunta aqui. É isso, né? O que eu queria... Tem uma pergunta que é como foi que eu descobri, né, como se aplicar, né? Como foi que eu descobri essa metodologia? Eu descobri como conquistar uma vaga na Alemanha, né, como um profissional qualificado do pior jeito, né? Errando feio. Eu errei me aplicando a centenas de vagas no Brasil e no mundo. Eu errei chorando, me frustrando, ficando endividado, dependendo dos outros, né? Ficando desempregado, né? Com uma pressão absurda, quase que desenvolvendo depressão. Eu lembro que na época eu perdi tocho assim de barba, de cabelo, né? Eu fiquei extremamente nervoso, extremamente ansioso. Por quê? Porque eu não segui a metodologia, eu não pedi orientação. Então, quando eu percebi que, caraca, eu não tenho mais saída, então eu pedi suporte, eu pedi ajuda, né, de pessoas próximas a mim, né, na Alemanha, e eu consegui entender o mercado de trabalho. E também estudei muito o mercado de trabalho alemão, né? Como eu falei, eu pedi orientação, fiz mentoria, comprei livros e agora, né, fico feliz em passar isso adiante, ajudar outros profissionais que a Alemanha necessita, profissionais qualificados como você a vir para a Alemanha, a conquistar a sua vaga de trabalho na Alemanha, tá bem? Então, é bem esse o caminho que eu trilhei e que eu não gostaria que você trilhasse pelo fato de que doeu, machucou. Realmente foi muito difícil para mim naquele momento, né, que eu estava desempregado, que eu não tinha dinheiro no bolso, que eu não tinha nada, né, de estar tomando aqueles nãos, de não entender o que estava acontecendo comigo, de
sabe, de pensar que eu era um perdedor, que eu não ia conseguir minha oportunidade na Alemanha. Eu sei que talvez você pode estar passando por essa situação agora, e o que eu tô falando para você é o seguinte: você pode mudar a situação, mas só você pode mudar essa situação. É só suas ações que podem mudar essa situação, tá bem? Então, olhe com carinho, né, para sua situação, né, reflita o que você faria hoje que conseguiria fazer você alcançar o seu resultado o mais rápido possível. Pensa, né? E eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a olhar para esses 5 motivos que prejudicam, né, que afastam o profissional qualificado a conquistar a sua carreira internacional de sucesso na Alemanha e que você consiga, né, aplicar, né, essas estratégias para que você alcance a sua vida desejada, a sua carreira de sucesso, o seu reconhecimento como profissional o quanto antes aqui na Alemanha, beleza? E não esquece, se você gostou desse conteúdo, se você quer mais conteúdo, você clica aqui, segue, curte e detalhe, na próxima aula eu vou falar sobre a estratégia que eu usei para conquistar uma vaga na Alemanha, mesmo sem falar inglês fluente. Então, foi uma estratégia que eu não sabia alemão e meu inglês não era fluente. E mesmo assim eu consegui minha oportunidade aqui na Alemanha. Mas eu vou explicar isso na próxima aula. Então, essa estratégia foi usada não só por mim, mas também por outros profissionais que eu pude ajudar. E hoje eles estão aqui recebendo dinheiro, muito feliz e gratos de terem tomado aquela decisão naquele momento que entraram em contato comigo. Então, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e eu espero que vocês ajam e foquem na carreira de vocês. O momento é agora. A Alemanha precisa de você, profissional. Beleza? E se você não me segue nas outras redes sociais, sua vaga na Alemanha, em todas as redes sociais. Valeu? Abraço.